Trataremos hoje sobre máximo divisor comum, parte 1, com algumas abordagens teóricas. Dados A e B distintos ou não, D é divisor comum de A e B, se o D divide o A e o D divide o B. Exemplo: mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6 são divisores comuns de 12 e 18. O mais ou menos 6 divide o 12 e divide o 18. E os demais também têm essa propriedade. Portanto, se eu tenho um inteiro D positivo ou zero, esse D é o máximo divisor comum de A e B se ele possuir duas propriedades. A primeira propriedade, o D tem que ser divisor comum de A e B. Portanto, o mais ou menos 1 divide o 12 e o 18. O mais ou menos 2 divide o 2 e o 18. O mais ou menos 3 também divide o 12 e o 18. E o mais ou menos 6 também divide o 12 e o 18. Portanto, num primeiro momento, D tem que ser divisor comum de A e B para ser o máximo divisor comum. Todos esses números aqui são candidatos a máximo divisor comum. Só que existe uma segunda característica. O D, ele é divisível por todo divisor comum de A e B. Então, por exemplo, se eu considerar o 3 ele não é divisível por 2. Se eu considerar o 2 não é divisível por 3. Então, todos atendem à primeira propriedade, a propriedade I, mas a segunda diz que o D tem que ser divisível por todo divisor comum de A e B para ser candidato a máximo divisor comum. Então, dentre todos aqui, o único que atende a essa característica é o 6. Porque o 6 é divisível por 3, o 6 é divisível por 2, o 6 é divisível por 1. Se nós quisermos reescrever a condição 2i, o C ele é divisor comum de A e B, então ele vai dividir o MDC. Vamos ver. O 3, considerando que o C é 3, o C divide o 6. C igual a 2 divide o 6. C igual a 1, mais ou menos 1, divide o 6. Então, no exemplo dado, todos são divisores comuns de 12 e 18. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. Todos atendem à característica I. Mas apenas o 6 é divisível por todos os divisores comuns de A e B. Ou seja, apenas o 6 é múltiplo de 3, é múltiplo de 2, é múltiplo de 1. Desse modo, o MDC de 12 e 18 é o 6. Se D e D' são dois MDC de A e B, o que ocorre pela definição? Se é MDC, o D divide o D' e o D' vai dividir o D. Pela definição de MDC, eu tenho que o D vai dividir o D' e o D' vai dividir o D. Portanto, se o D vai dividir o D', é porque o D' é um múltiplo de D. Então, o D' é um M vezes D. Se o D' vai dividir o D, é porque o D é múltiplo de D'. Então, o D é um determinado fator N vezes o D'. Desse modo, se eu substituir a primeira igualdade na segunda, o que eu tenho? Que D é N vezes D'. Mas quem é o D'? É M vezes D. Desse modo, o D
é igual a m vezes n vezes d. Mas o d é diferente de zero. Se é diferente de zero, eu posso dividir por d. Eu terei que o produto mn é igual a 1. Como mn são inteiros positivos, obrigatoriamente para o produto dar 1, eu tenho que m vai ser igual ao n, que vai ser igual a 1. Então, o d é igual a d', porque se o m for 1, d é igual a d'. Se o n for 1, d é igual a d'. Desse modo, o MDC ele é único e a notação de MDC de dois números será os dois números entre parênteses. Então, eu tenho aqui o MDC de AB. Aqui está a notação MDC de AB. Notas. O MDC de AB é igual ao MDC de BA. A ordem não altera o MDC. O MDC entre 0 e A é igual ao módulo de A. Por quê? Porque o módulo de A divide 0 e o módulo de A divide o próprio A com A diferente de 0. O MDC de 1 e A é 1. Por quê? Porque o 1 divide 1 e o 1 divide o A para qualquer A inteiro. E o MDC de A e A é o módulo de A, porque o módulo de A divide A. Então, são algumas observações. E a primeira demonstração que faremos em relação a isso é que, se A divide B, isso só acontece se o MDC de AB é igual ao módulo de A. Então, A divide B, se e somente se o MDC de AB é igual ao módulo de A. Vamos inicialmente fazer a ida. Então, nós já vimos no início que o MDC de A e B é um inteiro D positivo, tal que o D vai dividir o A e o D vai dividir o B. Isso a gente já viu. E nós já vimos que a segunda condição é que, se eu tomar um C, divisor comum de A e de B, o C tem que dividir o MDC. Quando nós tratamos anteriormente, por que o MDC deu 6? Porque o 2 divide o 6, o 3 divide o 6, o 1 divide o 6. Então, qualquer divisor comum de A e B tem que dividir o MDC. São duas características que devem ser obedecidas e satisfeitas. Então, se eu disser que o MDC de AB é um determinado D, o que acontece? O A vai dividir B. Então, o MDC de AB é igual ao módulo de A. É isso que a gente quer mostrar. Vamos fazer a ida. Nós já vimos que o módulo de A divide A, porque todo número divide seu valor absoluto. O A inteiro pode ser mais ou menos, A pode ser menos 2 ou mais 2, mas o módulo de menos 2 é 2 e o módulo de 2 é 2. Então, para qualquer valor de A, o módulo de A vai dividir o A, porque todo número divide o seu valor absoluto. Se o A divide B, então o módulo de A divide B. Dessa forma, o que nós temos? Que o módulo de A é divisor comum de A e de B. É o que nós vamos tentar mostrar. O divisor, para ser MDC, ele tem que dividir A e tem que dividir B. Então, nós já vimos agora que o módulo de A ele vai dividir A e vai dividir B. Então, ele é divisor comum de A e de B. E agora vamos para a segunda condição. Se C é divisor comum de A e de B, então C tem que dividir A. Logo, o C tem que dividir o módulo de A. Se o módulo de A é o MDC, o C tem que dividir o módulo de A. Satisfeitas as duas condições, então, o MDC de AB é o módulo de A. Essa foi a ida. Agora a volta, a recíproca.
Se o MDC de AB é igual ao módulo de A, então o módulo de A vai dividir B. O MDC tem que dividir A e o MDC tem que dividir B. Se o módulo divide B, então A divide B. Dessa forma, nós fizemos a ida e a volta, então vale a equivalência. A vai dividir B se e somente se o MDC de AB for o módulo de A. Então vamos fazer alguns exemplos. O MDC de 6 e 18 é 6. Por quê? Porque o 6 divide 18. O MDC de menos 4 e 20 é 4. Por quê? Porque o menos 4 divide 20. Então, só para finalizar a primeira parte da aula teórica, se existir o MDC e eu tiver AB inteiros positivos, se eu tiver, vou considerar aqui inicialmente A e B positivos, então se eu tiver o menos A negativo e o B positivo, o A positivo e o B negativo, ou ambos negativos, o MDC é o mesmo. Então, não há necessidade de trabalharmos, na hora de calcular MDC, valores negativos. Nós podemos sempre considerar o valor de A como um valor não negativo e o valor de B como um valor negativo. Por exemplo, se eu tiver menos 4 e 20, para eu calcular esse MDC, eu posso pegar apenas 4 e 20. Não há necessidade de trabalharmos com os números negativos, porque, independente dos sinais, o MDC ele se mantém como um valor modular. Se eu tenho A e B inteiros, o MDC será o módulo de A. Então, não há necessidade de trabalharmos os valores negativos e podemos sempre supor que A e B são não negativos. Então, essa foi a primeira parte de máximo divisor comum. Espero que tenham gostado. Até a próxima resolução. Forte abraço. Obrigado se chegou até aqui. Valeu!